Irmãos, eu quero falar com vocês agora sobre posicionamentos que ninguém vê. Nós falamos de alguns posicionamentos que são posicionamentos externos, as pessoas veem. Eles trazem confronto, eles abençoam o lugar onde nós estamos. Mas eu quero falar agora de uns posicionamentos que as pessoas não enxergam, que tem a ver com as áreas internas das nossas vidas. Áreas que são o fundamento, áreas em que a essência só Deus conhece, áreas em que eu olhando para você assim, eu não enxergo, mas Deus conhece e Deus enxerga. A nossa essência, presta atenção no que eu vou falar para vocês, em algum momento ela vai aparecer. Nós vemos isso direto na mídia, que nem, por exemplo, não sei se você teve um político que foi fazer que ele era, tinha um trabalho forte, tinha, nem sei mais, nas redes sociais, e foi para a Ucrânia, e ali vazou um áudio dele, e aí o que aquele áudio mostrou? O que estava dentro, ou seja, a nossa essência em algum momento vai aparecer. Nós vimos na entrega aí do último Oscar, o ator Will Smith, Não vou entrar aqui em detalhes nada, mas em algum momento a sua essência, ela vai aparecer. Aquilo que você faz, aquilo que você pratica, faz parte diretamente da sua essência. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34, fala o seguinte: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, presta atenção, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala o que está cheio o coração. Então, existe algo dentro de você, a sua essência, os fundamentos da sua vida, em que em algum momento vem para fora. E quando vem da pior maneira. Quando aflora, é da pior maneira. Eu quero falar com vocês sobre os fundamentos da nossa vida. Fundamentos que são algo importante, mas é a parte que ninguém vê. E os fundamentos são coisas importantes da vida. Eu quero ler com vocês o texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, está aí nas TVs, você pode me acompanhar. Diz o seguinte: aqui termina o meu relato, esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos, agora aí, grifado, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Pegou aí? Pegou aí, Edu? Incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. Pai, nós queremos te agradecer porque nessa manhã nós estamos reunidos no Teu nome e o Teu Espírito falará aos nossos corações. Que haja um mover de cura no nosso meio, um mover, Senhor, onde Seus filhos tenham seus olhos abertos, um mover, Senhor, onde haja arrependimento, Senhor, que nós possamos nessa manhã, através da Sua palavra, sermos guiados e conduzidos nos nossos posicionamentos. Espírito Santo, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Sabe, pensando aqui, qual é a parte mais importante da sua casa? Oi? Você já foi com os dois pés no meu peito aqui, Alexandre?
Queria fazer um suspense, né? Aí a irmã ia falar cozinha, falar, você está com fome, né? Mas você já acabou com a graça aqui, Alexandre. O alicerce, os fundamentos, são a parte mais importante da sua casa. Os engenheiros de plantão, Lucas, Rafael e outros mais aqui que são engenheiros, sabem. Se uma casa ela não tiver bom fundamento, o que acontece com ela? A casa cai. E sendo uma das partes mais importantes, é a parte mais importante ou é uma das, Lucas? É a mais. É a mais importante a assinatura de um engenheiro. Sendo a parte mais importante, você mostra para alguém, tipo você leva alguém na sua casa, que nem, né? Sou já visitante assíduo da casa do meu amigo Edson e da Mari, vou lá, né? Apreciar, né? A boa culinária deles. Chego lá, o Ed não fala, Lê, vem aqui conhecer a parte mais importante, a coluna, eu quero te mostrar a coluna da minha casa, os fundamentos. Tem como? Não tem. Não tem como. Se você for na minha casa, eu vou te servir algo, eu vou te mostrar a última reforma que eu fiz na minha casa, faz muito tempo. Vou te mostrar, mas a parte mais importante está ali, ninguém vê, mas é a parte mais importante. É a parte mais importante. Os principais fundamentos da sua vida, estabelecidos, ninguém vê. Você pode me falar que você tem vida na palavra, que você tem vida de oração, eu vou falar, é verdade, a não ser que o Senhor me dê discernimento na hora, ou me revele, é verdade, mas a única pessoa que sabe disso é o Senhor. E esses, por exemplo, falando desse fundamento que eu falei agora, se você estiver negligenciando ele, você me engana, você engana o Adilson, você engana todos nós, mas a Deus você não engana. E isso tem impacto total sobre a sua vida. Meu irmão, falando de fundamentos, de alicerce, por exemplo, como está hoje a sua disciplina? A sua disciplina naquilo que você precisa ser disciplinado. Como está, por exemplo, a sua comunhão com Deus? Como está o seu tempo de estudo? Principal aqui, como estão os seus pensamentos? Como estão os seus pensamentos? Essas coisas, entre outras, são responsáveis pelos resultados mais poderosos e perenes da nossa existência. Mateus 6,6. O finalzinho de Mateus 6,6 diz que vê em secreto o recompensará. O versículo todo diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Feche, não precisa colocar plaquinha, estou orando não. Feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. E aí diz, então, o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém. Meus irmãos, nós precisamos, dentro dessa série sobre posições, nós precisamos nos posicionar naquilo que ninguém vê. Você precisa se posicionar naquilo que ninguém vê. E eu vou te falar algo. Quando você se posiciona naquilo que ninguém vê, isso traz resultados sobre a sua vida. E aqueles que estão ao teu redor são abençoados também. Mas o resultado vem sobre a sua vida. E eu vou falar sobre 4 fundamentos, são vários. Poderia montar outra série aqui. Eu quero falar sobre 4 fundamentos. Quero falar sobre os nossos pensamentos. Quero falar sobre a nossa disciplina pessoal. Eu quero falar com vocês sobre o nosso dinheiro e sobre a nossa integridade. Então, integridade,
dinheiro, disciplina pessoal e os nossos pensamentos. Amém? Então, o primeiro princípio, o primeiro posicionamento que eu quero falar com vocês é o princípio das primícias, que é o dinheiro. Pergunta, e quem está me acompanhando de casa vai responder no chat essa pergunta. Para quem você daria o primeiro pedaço de bolo, o seu bolo favorito? Para quem você daria o primeiro pedaço? Para quem você daria o primeiro pedaço de bolo? Criança tem aquele lance, né? Se não deu para ela, acabou o mundo dela, porque não gosta dela, né? E tem aquelas que metem o louco ainda, pega um pedaço e corta em 15. Todo mundo é o primeiro pedaço. Não é assim? Criança é assim. Mas para quem você daria? Você que está me acompanhando, escreva no chat. Para quem você daria o primeiro pedaço do seu bolo favorito? Qual é o seu bolo favorito, Márcia? Abacaxi com coco. Quem gosta de bolo de abacaxi com coco aqui? Você gosta, Gabriel? Qual é o seu bolo favorito? Chocolate. Você é do meu time. Chocolate. E você, Olavo? Todos? Mais ou menos isso, né? Com raras exceções, né? É mais ou menos isso. Para que você daria o primeiro pedaço de bolo do seu bolo favorito? Eu quero... detalhe. Você pensou para quem você daria? Sim ou não? Por quê? Por quê? Porque ele está com um zoião no meu bolo, né? Aí você vê que a superstição gospel. Para o meu bolo não cair, eu dou para ele, porque ele come e não cai. Por que você daria esse primeiro pedaço, Yasmin? Por quê? Daria para o Julinho, né? Não sabe. Julinho, ainda bem que ele não está aqui me ouvindo. Você ia cortar no meio, né? Ah lá, falei para você, ó. Ela é daquelas que picota o bolo em 15. Por que você daria? Por quê? Eu quero ler com vocês alguns textos que eu fiz questão de colocar, porque são 5 textos, onde fala sobre as nossas primícias. Pode ser que fique pequeno para você aí, mas você já pode anotar a referência para você. O primeiro texto é Êxodo, capítulo 13, verso 1 e o verso 2, diz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os... Então, seja, todo primogênito pertence ao Senhor. Todo primogênito pertence a Deus. Então, aqui Deus falando para Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primogênito é o quê? A primícia. Êxodo 23, 19, diz o seguinte: tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus. Olha para mim aqui. O Senhor é o seu Deus, sim ou não? Então isso aqui é para nós. Traga ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas, ou seja, a primícia. A melhor primícia da sua colheita, traga ao Senhor. Provérbios 3, 9, 10 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão como? Plenamente cheios. E os seus barris transbordarão de quê? De vinho. Quero ler com vocês agora, coloca o próximo para mim aí. Gênesis 4, 3 a 5, serão 6 referências, não são 5, como eu falei não, tá? Gênesis 4, 3 e 5 diz o seguinte: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta,
mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Caim trouxe uma terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas, da onde? Das primeiras crias, a primícia. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e verso 2, diz o seguinte: quanto à coleta para o povo de Deus, apóstolo Paulo falando, façam como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. E Malaquias capítulo 3, 8 e 9 nos diz o seguinte: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Amém? A palavra de Deus, ela nos ensina sobre princípios. Sobre princípios. E tratando o específico que nós estamos falando aqui, sobre o princípio das primícias, sobre dinheiro, a palavra nos mostra que a primeira parte é dele. Primeira parte é dele. Irmãos, por que um avião voa? Porque avião. Não. Por que um avião voa? Porque o avião, para voar, ele obedece princípios. E aí tem uma série de princípios, né, que a física, né, juntamente ali com os engenheiros, né, da aeronáutica, estabeleceram para que um avião voe. Se o avião, piloto está lá, você está indo naquele seu voo de férias gostoso, sem turbulência, aí o piloto fala o seguinte: eu acho que eu vou fazer diferente isso aqui. Vai dar ruim. Por quê? Porque existem princípios, velocidade, altura, como o avião vai subir, como o avião vai pousar, como ele vai se estabelecer em voo de cruzeiro. Existe uma série de princípios e tem que obedecer. Porque senão fala ruim, dá ruim, irmãos. E assim também é nas nossas vidas. Nós precisamos entender que nós estamos debaixo de princípios. E princípios que podem trazer bênçãos sobre as nossas vidas, como também pode não trazer. Nós lemos aqui, na hora do ofertório nosso, Salmo 37, 25 diz: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo. A Bíblia chama de justo quem? Aquele que obedece princípios. Desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Por quê? Porque o justo obedece princípios. O justo confia no Senhor. O justo depende de Deus. Ele sabe que tudo aquilo que ele tem na vida dele não vem do esforço dele, mas vem da boa mão e da boa vontade do Senhor, da graça, da misericórdia de Deus. E nós temos que ter isso claro para nós. Imagine, meu irmão, presta atenção, olha que exemplo. A igreja é a noiva de Cristo, certo? Sim. Imagina um marido que vai viajar para longe e fala: eu vou voltar para casa, mas deixa ali 3 pessoas de sua confiança e fala: todo mês eu vou te mandar uma quantia e você vai fazer o seguinte, dessa quantia você vai tirar 10% para minha esposa, para ela viver, o restante você pode usufruir, mas eu preciso que você faça isso, porque a minha esposa, a minha noiva está ficando com você. E aí, esses 3 homens, um pega todo mês, vai lá dar o valor certinho. Bateu o Pix, ele já manda o Pix para ela. Não, nem esquenta, tá aqui, ó. Isso aqui é o que o seu marido mandou. O segundo recebe e ainda dá mais, ainda fala: não é isso aqui, nada, isso aqui é meu, eu estou usufruindo sem ser meu. Então toma aqui. Só que tem um terceiro que quando bate, fala assim: nossa, eu tenho tanta coisa para pagar, isso aqui ia me ajudar tanto. Já sei, depois eu passo para ela, né? Depois eu converso com ela direitinho, chego no acordo. Me fala uma coisa, qual dos 3 está agindo certo? Primeiro, o segundo também.
E o terceiro? É assim com a gente. Sabe que é assim com a gente? O Senhor deixou a noiva dele para nós cuidarmos. E sabe o que nós temos feito muitas vezes? Nós temos negligenciado. Clamamos pelo cuidado de Deus, pela misericórdia, mas nós negligenciamos princípios. E sabe, meu irmão, eu falo isso aqui, assunto de dinheiro, com a maior liberdade do mundo, né? Falo, porque a igreja está precisando? Não, precisa sim, né? Precisa, mas não é o nosso foco. Uma vez me perguntaram assim, por que os momentos de ofertório da comunidade da graça, né, quando a graça Itaquera, é tão curto? Eu respondi, porque as pessoas que estão lá já entenderam o princípio. Você já entendeu o princípio. Nós precisamos ter isso muito claro para nós. Eu não toco nesse assunto aqui, eu toco sim como parte de um projeto, de uma série. Mas porque nós estamos enforcados? Não, irmãos. Temos dificuldades? Temos. Precisamos fazer investimento? Muito investimento ainda. Nós temos muita coisa que precisamos investir aqui, principalmente na parte técnica. Mas temos caminhado passo a passo. Passo a passo. A comunidade daquela tem dinheiro sobrando? Não. Porque não é papel da igreja ficar juntando. Mas o papel da igreja é reinvestir nela mesma. Mas eu falo isso aqui nessa manhã com vocês, para que fique claro no seu coração, que quando nós negligenciamos princípios e fundamentos de Deus para as nossas vidas, nós colhemos. Você pode ficar aqui durante 50 anos, meu irmão, 60 anos, 90 anos, sem dar R$1 aqui. Você vai ser amado, você vai ser cuidado, você vai ser abraçado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso papel não é julgar ninguém, mas aquilo que você faz em secreto, aquilo que são princípios da sua vida, somente o Senhor sabe. Amém, meus irmãos? Então, a questão não é com a gente, a questão é com o Senhor. A questão é com o Senhor. Nós precisamos, em primeiro lugar, nos posicionar com relação ao princípio das primícias nas nossas vidas. Amém? Segundo princípio, segundo posicionamento, que eu quero abrir com vocês aqui nessa manhã, são os nossos pensamentos. Irmãos, tem tanta gente escrava de pensamento. Tanta gente que é escrava de pensamento. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios 10, 5, que diz o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então vamos lá. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E aí agora diz o quê? E levamos o quê? Cativo todo pensamento para torná-lo obediente a quem? Tornar os nossos pensamentos obedientes a Cristo. Levar a nossa mente cativa a Ele. Presta atenção, quantas coisas não passam pela sua cabeça? Por exemplo, agora, quanta coisa nos últimos 5 minutos, quantas coisas não passaram pela sua cabeça? Por exemplo, ontem, no momento de ociosidade seu, quanta coisa não passou pela sua cabeça? O que será que pensam de mim? O que será que estão falando de mim? Sabe, meus irmãos, os pensamentos, eles são a base dos nossos sentimentos. Porque a partir dos sentimentos, nós tomamos as decisões. Eu tomo as decisões na minha vida a partir de sentimentos. Às vezes, eu falo até para a Fabiana direto, a Fabiana é mais emoção. Em casa, ela é a parte da emoção e eu sou a parte da razão. Então, às vezes eu falo para ela,
Olha lá, não quer que fala não. Não quer que fala. Eu falo para ela, pensa antes de tomar essa atitude. Você está agindo na base da emoção? Cuidado. Irmãos, muito cuidado quando você toma atitudes com base na emoção. Cuidado. Cuidado com as suas atitudes em base na emoção. Porque existem muitas vezes pensamentos que estão contaminando os seus sentimentos. Existem pensamentos que contaminam o seu sentimento e faz você ter atitudes que são fruto de sentimentos contaminados pelo pensamento. Portanto, vigie os seus pensamentos. Salmo 94, 19 nos diz: minha mente estava dividida e cheia de dúvidas. O salmo inteiro diz o seguinte: quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Presta atenção, meu irmão. Que a palavra de Deus seja a luz sobre a sua mente. Que a palavra de Deus seja a luz. Que essa luz traga impacto sobre a escuridão dos seus pensamentos. Sabe aquele quartinho na sua casa que ninguém entra? Quartinho. A luz está queimada lá já, sabe? Aquele quartinho que ninguém... Quartinho da tranqueira. Quem tem um cantinho da tranqueira em casa? Um cantinho da tranqueira. Pode falar a verdade? Levanta a mão, isso. É isso aí, não. Tem casa, tem família. Não tenho, não. Aí a esposa fala, tem sim. Aquela gaveta sua lá, sabe aquela gaveta? Tem até criação de aranha, rato, besouro, percevejo, pulga, tem tudo ali. Pelo de cachorro, de gato, de papagaio, formigueiro. Tem gente que a mente delas é assim. E a palavra do Senhor, ela traz luz sobre a nossa mente. E aí você tem a sua mente desse jeito escura. E aí você começa a pensar. Por exemplo, no seu casamento, você começa a pensar. Quando você vai ver, virou perseguição religiosa no casamento já. Ele está me traindo. Só pode. Só pode. Não, eu estava no futebol. Não, você estava com outra. Eu sei que você estava com outra. Olha o cheiro. O cara está fedendo suor. Olha o cheiro. Você está cheiroso. Não, filha. Cheira aqui para você ver. Não. Por quê? Pensou. Muitas vezes, muitas pessoas são marcadas do passado. É marcado por causa de traição. É marcado do passado. E traz isso para o dia de hoje. E começa a ficar pensando naquilo. Quando vai ver, está agindo igual. Por quê? As atitudes foram contaminadas pelos seus pensamentos. E quatro coisas que precisamos entender sobre os nossos pensamentos. Está aí já na TV para você, mas eu vou falar com vocês. Primeiro, pensamentos errantes tornaram-se parte da natureza humana. Lá atrás, long time, lá atrás, lá na Adão e na Eva, lá com a cobra, a serpente, Satanás, lá atrás, quando a humanidade sofreu a interferência do pecado, ali os nossos pensamentos se tornaram errantes, porque o homem deixou de crer, começou a desconfiar, e aí você pode observar a evolução humana. Gênesis capítulo 6, verso 5, se você quiser abrir comigo. Gênesis capítulo 6, verso 5. Gente, capítulo 6 é ruim, né? Essa é a minha Bíblia, irmãos. Gênesis capítulo 6, verso 5, nos diz o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre para quê? Para o
mal. Mateus, olha lá, Mateus, lá para frente agora. Primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 4. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 4. Jesus, achou aí? Sim ou não? Vamos lá. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou. Olha lá, Jesus, com discernimento, percebendo o que estavam pensando, perguntou: por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? E agora, Efésios capítulo 2, verso 3. Efésios capítulo 2, verso 3. Um pouco mais para frente. Diz o seguinte: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Então, satisfazíamos as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Até aqui. Irmãos, lendo esses textos e os outros muitos textos que a palavra fala sobre pensamentos, sobre renovação da mente, sobre muita coisa. Aliás, eu tenho até uma mensagem pronta. Em janeiro, quando eu estava de férias, no momento que eu estava orando, o Senhor me deu uma mensagem sobre a nossa mente, e ela está aqui, flutuando aqui. E um dia eu vou ministrar para vocês. E lendo, coletando informações, lendo a palavra de Deus, eu entendo que é da raça humana, é do homem, pensar e fazer. Você viu aquela pessoa faz tudo na telha? Eu sou dessas, eu faço tudo na telha. Mas eu queria te dizer algo. Você precisa, a partir de hoje, começar a examinar os seus pensamentos. Você precisa examinar o que você está pensando. E preste atenção em algo que eu vou te falar. O diabo sempre vai te tentar naquilo que é a sua fraqueza. O diabo sempre vai tentar você na sua fraqueza. Aquilo que não é sua fraqueza, fique em paz. Ele não vai nem encher o seu saco com isso. Mas naquilo que é a sua fraqueza, ele sempre vai te tentar. Então, não tem gente melhor e não tem gente pior. Tem pessoas que pensam melhor e tem pessoas que pensam pior. Você precisa vigiar os seus pensamentos. Porque a qualidade dos seus pensamentos vão afetar diretamente nos seus relacionamentos. Tem pessoas que são doentes em pensamentos. Por quê? Porque só pensa o pior. Ela acha que a vida e o mundo é um complô contra ela. E aí ela fica sempre como? Na defensiva. Examine os seus pensamentos. Segundo lugar, dentro dessas 4 coisas que precisamos entender sobre os nossos pensamentos. Há um ideal, uma vida com pensamentos puros e saudáveis. Provérbios 21, verso 5, eu vou ler para vocês na Almeida Revista e Corrigida. E vou ler também Mateus 22, 37 para vocês. Diz o seguinte, na versão Almeida Revista e Corrigida: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. E Evangelho de Mateus 22, 37, e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amém? Presta atenção. Você tem a mente de Cristo. Repito.
vocês têm a mente de Cristo. Amém? Portanto, o seu pensamento precisa estar comprometido em amar a Deus. O teu pensamento precisa estar comprometido em amar a Deus. Sabe por que você não vai se associar com coisas erradas? Porque você pensa diferente. Você pensa diferente. Você é uma pessoa que doma os seus pensamentos. Você é uma pessoa que doma os seus instintos. Você doma os seus pensamentos e os seus instintos. Eles querem te domar o tempo todo, mas você, posicionado em Deus, tendo a mente de Cristo, você consegue domar isso. Você consegue colocar isso baixo do seu domínio. Sabe, meu irmão? Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Se arrumou todinho para ir para a academia, colocou o tênis, aí você olhou a temperatura. (8 graus). Aí você fala assim, eu acho que é Deus falando comigo, para eu não ir. Assume que segunda-feira eu fiz isso. A cama estava tão quentinha, irmãos, estava tão bom ali, estava tão gostoso. Eu estava abraçado, sabe, pelo Espírito Santo, eu falei, vou ficar aqui mesmo, nos braços do Senhor. Mas quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes você não deixou de fazer coisas importantes na sua vida, porque você julgou que era melhor não? Sabe o que acontece com os seus pensamentos? Os seus pensamentos muitas vezes tentam te defender. A nossa mente trabalha 24 horas tentando nos defender. Então você vai levantar, está frio, uma friagem, está dando Covid, não, está dando gripe. Não, não vou. Os seus pensamentos tentam te proteger 24 horas por dia. Então, meu irmão, entenda uma coisa. Comprometa-se em amar ao Senhor. Comprometa-se a honrar a Deus. Em nome de Jesus. Terceiro lugar. Existe um caminho para a construção de pensamentos fortes e clareados pela palavra. Isaías 55, verso 7, diz o seguinte: que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Amém? 1 Reis 18, 21. Revista atualizada, a minha versão que eu vou ler para vocês aqui, diz o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Presta atenção. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Sabe, meus irmãos, ter a mente dividida é a pior coisa que existe. É ou não é? Ter a mente dividida é a pior coisa que existe. Eu dependo, eu não sei. Não sei. Quando você tem a sua mente dividida, você não vive o melhor dos dois mundos. Eu preciso me firmar na igreja. Eu sei que eu preciso, mas eu não consigo. Eu sei que eu preciso, mas eu não consigo. Mente dividida. Mente dividida. Pessoa com percepções erradas. Pessoa que enxerga tudo errado. Entenda uma coisa. Não é para você se decidir naquilo que é cômodo, mas é para você se decidir naquilo que vai trazer vida sobre você. É muito fácil eu me decidir pelo que é cômodo para mim. Mas eu preciso me posicionar e tomar decisões que vão trazer vida sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus Cristo. Eu preciso me posicionar naquilo que a palavra de Deus diz. Não naquilo que eu estou pensando. Não naquilo que eu acho. Mas no que a palavra de Deus está dizendo. Sabe por quê, meus irmãos?
Porque o nosso aprendizado vem da palavra de Deus. O seu aprendizado vem da palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual da vida. Está com dúvida? Consulte a palavra. Não se guie pelos seus pensamentos. Mas a construção de pensamentos fortes é somente quando ele é clareado pela palavra. Amém? Glória a Deus. Quarto lugar. O que Deus faz e o que nós fazemos com nossos pensamentos. Filipenses 4, 7, e eu vou ler depois 2 Coríntios 10, 5. Diz, e a paz de Deus, Filipenses 4, 7, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, diz o seguinte: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Amém. O que você vai fazer com seus pensamentos a partir de hoje? O que você vai fazer com as situações que estão te assolando? Você tem que se posicionar na palavra de Deus. Você precisa se posicionar. Eu estou ansioso. 1 Pedro 5, 7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Eu não consigo dormir, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Irmãos, a palavra de Deus tem poder para guiar os seus pensamentos e as suas posições em Cristo Jesus. Amém. Eu tenho mais coisa, eu falei, vou dividir em duas partes. Quero falar ainda com vocês sobre a nossa integridade e sobre a nossa disciplina pessoal. Tem muita coisa aqui, mas a série da série termina. Entendeu não? Nós vamos fazer a série da série. A gente continua aqui daqui a 15 dias, mas que esses dois primeiros pontos sobre como nós lidamos com o nosso dinheiro e como nós lidamos com os nossos pensamentos, que a palavra de Deus possa trazer luz sobre a sua vida. Amém? Presta atenção, meu irmão. Eu não sei o que você está pensando. Você pode estar pensando assim, o pastor é viagem na maionese, né? Você pode estar pensando um monte de coisa. Meu irmão, você pode estar pensando, preocupado com o jogo que vai ter daqui a pouco. Você pode estar aqui com a cabeça no amanhã. Mas eu quero te dizer algo. Eu estou olhando para você, eu não sei o que você está pensando, mas o Senhor que nos sonda e nos conhece, sabe o que você está pensando. E nós precisamos ter posicionamentos diante dEle com relação aos nossos pensamentos e a maneira com que nós lidamos com as nossas primícias. Amém? Feche seus olhos no seu lugar.